Ô Nando, a gente já vai trazer aqui o posicionamento do presidente, porque tem a ver com a nossa pergunta do dia. O presidente subiu o tom, não é nenhuma novidade, mas é o que ele queria. Claro. Mostrar força nas ruas, a gente vai discutir isso aqui às 6h16. Nós já temos, não é isso, os posicionamentos do presidente Jair Bolsonaro em Brasília e em São Paulo, Nando. Nós temos dois trechos, não é, que são assim os mais importantes, porque houve lá, evidentemente, um discurso efusivo do presidente, não é, muito aplaudido pelos seus apoiadores. Aliás, que alegria, né, ver o direito democrático de se manifestar ocorrendo de forma ordeira, de forma pacífica, de forma tranquila. Graças a Deus, eu estava muito preocupado, eu estava com medo desses protestos pró e contra, mas graças a Deus tudo correu muito bem, não é? O presidente Bolsonaro demonstrando sua força e aqueles que não são contra o Bolsonaro, né? Mas tinha gente lá também, mas em bem menor número, né? Na demonstração de força, o Bolsonaro ganhou, né? E enfim, aí o presidente, num discurso lá em Brasília, ele chegou a dizer o seguinte: amanhã estarei com o Conselho da República. O Conselho da República é um órgão, vamos chamar de órgão, composto por 14 pessoas. O vice-presidente da República eleito, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o representante da maioria do Senado e da Câmara dos Deputados, da minoria também, enfim, são 14 pessoas. E esse órgão, ele é conclamado sempre que há uma crise para aconselhar o presidente sobre que caminho trilhar, não é? Isso foi chamado na última vez em 2018, não é? Para resolver lá um problema e tal. Mas não é um órgão que decide nada, é um órgão só de aconselhamento. Na verdade, ele fez essa convocação e desistiu, né? Ele desiste ninguém, né? Ele desiste do Conselho da República e convoca em seguida o Conselho de Governo, que é mais um nós com nós, porque o Conselho da República reúne opositores, inclusive. Sim. E a partir do momento que ele se posiciona dessa maneira, esses opositores acabam se manifestando, né? Com o desejo, eu quero impeachment, enfim. Ele acaba abrindo brecha para contrapontos. Agora, e o discurso do Bolsonaro, Nando Medeiros? Porque já o tom que o presidente utilizou, principalmente aqui em São Paulo, porque aqui ele citou nomes. Na Avenida Paulista ele citou nomes diferentemente do que fez em Brasília. Ontem à tarde, na Avenida Paulista, ele cita o nome do ministro Alexandre de Moraes. Exatamente. Então, só começando por essa que já acaba de ser esvaziada, né? Essa frase que acaba de ser esvaziada porque ele depois desmentiu a ele mesmo. Desistiu, né? Mas ele disse que tinha convocado e aí o Mourão falou assim, olha, o presidente deve ter se confundido, porque eu não fui convidado, eu tenho agenda lá em Manaus, né, na Amazônia, aí o presidente do Senado também, enfim, olha aí o que o Bolsonaro falou durante o seu discurso. Dizer a você não. Que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não vai cumprirá. A paciência do nosso povo já se esgotou. Ele tem tempo ainda para pedir o seu mulher e cuidar da sua vida. Ele para nós não existe mais. Muito bem, é o outro vídeo, viu, Tiagão? Mas valeu, obrigado, tá? Esse aí é o que ele fala, acusa diretamente, não é? Fala sobre o Alexandre de Moraes diretamente e diz que ele, a partir de agora, não cumprirá mais nenhuma ordem, nenhuma determinação. Ele pede desobediência ao ministro Alexandre Moraes, né, o Alexandre de Moraes do STF. Então ele cita nominalmente um ministro, mas ele compra uma briga com o STF inteiro, porque ele está... ele pegou o ar do Alexandre de Moraes, que para mim também é um ativista político. Alexandre de Moraes fez campanha para o Nogueira em Ribeirão Preto, em 2016. Se você levantar os arquivos, tem foto do Alexandre de Moraes pedindo voto para o prefeito de Ribeirão Preto em 2016, dentro do Novo Mercadão. Então ele era secretário do governo PSDB aqui no estado de São Paulo. Se tornou ministro, eu não sei se teve alguma causa aí, algum processo envolvendo alguém desse partido político, né? Aí já é uma outra discussão, mas o presidente compra essa briga com o ministro Alexandre de Moraes,
que mandou prender um sujeito lá no Sul ontem, também o cara exagerou, né? Ameaçou de morte, falou que ia matar e tudo mais, um ex-policial. Então ele compra uma briga e ele prega a desobediência. Aí o presidente gera uma reação em cadeia de outras autoridades brasileiras, né? Daqui a pouco a gente vai colocar aqui os posicionamentos dessas autoridades que se manifestaram ontem. Juristas veem crime de responsabilidade em ataques de Bolsonaro ao STF. E o que mais o presidente falou, Nando Medeiros? Seria a questão do Conselho, né? Conselho da República e tal, que não é verdade, que não vai acontecer. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, Lincoln. Vamos lá. E não é defesa de Alexandre de Moraes, tá? Até porque eu não tenho nada contra, mas também não tenho nada a favor do Alexandre de Moraes. Mas não foi o Alexandre de Moraes que mandou prender esse povo todo, arbitrariamente e monocraticamente. Foi a PGR. E, aliás, o seu Augusto Aras está se escondendo atrás da Lindora, porque a Lindora é a subsecretária da PGR e é ela quem está fazendo esses pedidos de prisão para o Alexandre de Moraes. Então a própria Procuradoria-Geral da República falou assim, ó, esse ex-policial aqui falou que vai matar, ofereceu recompensa para matar e tal, tem que prender. Né? E aí o Alexandre de Moraes, como ministro do STF, está só concordando, né? E falou assim, pois não, a PGR pediu, então a Polícia Federal vai lá e prende, né? Aí o Bolsonaro vai e fala que é ele quem está mandando prender. E não é verdade. Quem está mandando prender é a PGR. Tanto nesse caso como nos dois casos anteriores. Até no caso do Sérgio Reis aí, quem mandou prender foi Polícia Federal e tal. E o Alexandre de Moraes, como presidente do STF, é quem tem que dar a canetada lá e ele está atendendo esses pedidos. Repito, não é defesa dele, tá? Mas é mentira que ele esteja mandando prender a cabeça dele. Abre aspas para o presidente. Vamos colocar mais do Bolsonaro falando aí, Tiago, e as imagens dos protestos ontem, das manifestações. Abre aspas. Ou esse ministro se enquadra ou pede para sair. Fecha aspas. O presidente também voltou a atacar o sistema eleitoral, que já é uma pauta vencida, né? O sistema do voto impresso, que foi inclusive derrotado no Congresso. E ataca governadores também. Então o presidente, né, ele foi buscar com seus apoiadores, né, com esses manifestantes, o apoio que, segundo ele, o que o embasa a colocar essas pautas bem radicais, diga-se de passagem. Tanto que hoje, meu caro Nando Medeiros, muitos juristas, autoridades brasileiras viram, né, essa incitação à desobediência, né, responsabilidade, crime de responsabilidade do presidente da República. Partidos devem discutir impeachment de Bolsonaro. Agora vem a reação, né, a esse tom que o presidente da República acabou usando ontem. O ministro Fux vai fazer hoje um discurso em resposta aos ataques de Bolsonaro ao STF. É o que eu disse. Ele não compra a briga com o ministro Alexandre de Moraes. Quem vai se posicionar hoje é o presidente do Supremo, do STF, o ministro Fux. E como já dissemos, o presidente desistiu do Conselho da República e convoca agora o Conselho de Governo. Algumas imagens nessas manifestações são inusitadas. Por exemplo, o povo tirando foto com o Queiroz, como se o Queiroz fosse um artista, não é mesmo? Né? O pessoal levando imagens do Roberto Jefferson e etc. Agora vem a resposta e a gente vai entender, a gente vai saber exatamente como será essa resposta. Como o Congresso vai reagir. E o presidente do Senado, ele deu uma canelada, porque um dia após, ou nos dias seguintes, as manifestações, a esses ataques, né, do presidente em eventual crime de responsabilidade, ele suspendeu as sessões no Senado. O presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, simplesmente não vai ter sessão no Senado. O Senado não vai funcionar, Nando. Nossa. Com o Brasil fervendo, não é isso? O cara deu folga para todo mundo, né? Quando se espera democraticamente posicionamentos, reações, estou falando no sentido democrático, o cara mandou fechar tudo. Hein, Nando? Ô Lincoln, eu não entendo desse funcionamento político, você entende melhor que a gente, pode até nos ajudar a entender melhor o quadro. Mas essas atitudes do Bolsonaro colocaram agora tanto o Rodrigo Pacheco como o Arthur Lira numa sinuca de bico.
Porque se eles ficarem quietos... a bola tá com eles. A bola tá com eles. A bola tá com eles. Mas eles estão obrigados a se posicionar, cara. Sem dúvida. Quem aceita pedido de impeachment é o primeiro Arthur Lira, né? Ele é que fala assim, então vamos começar. E aí depois passa lá todo o processo, passa pelo Senado e tal. Então, cara... Agora, um pedido de impeachment não pode acontecer por vontade política. Não. Não adianta. Não. É por isso que juristas estão sendo consultados, né? Alguns estão enxergando crime de responsabilidade. Partidos, presidentes de partidos devem se reunir hoje ainda, 8 de setembro, para poder discutir isso. Porque, politicamente, o que o Bolsonaro faz? Ele se isola propositalmente. Sou eu contra todos. É isso que o presidente quis reunir, esse posicionamento político que o presidente quis adotar no 7 de setembro. A maior manifestação de todos os tempos, algo que o Brasil nunca viu e etc. Então, ele se coloca junto aos seus apoiadores e adota o discurso. Somos nós contra o resto. Não é isso? Eu contra a rapa. Isso é uma estratégia política, não. Tudo bem, é uma estratégia política. Mas ele armou o povo dele. Ele incentiva as pessoas a comprarem fuzis e etc. Ele está armando o povo dele. E o povo dele, muito provavelmente, fiel a ele, vai lutar por ele. Sem dúvida, né? A gente viu. E ele está se isolando, então ele está indo por tudo ou nada. Ele tá falando assim, comigo na porrada. Tanto que ele disse semana passada e repetiu. O caminho para ele é cadeia, morte ou vitória. Ele não trabalha com a possibilidade de derrota. Exatamente. Então essa é uma estratégia política. Agora, os outros setores, as outras instituições, representadas por deputados, por ministros do Supremo, por juristas, por instituições, né, da sociedade civil organizada, vão analisar onde está o crime de responsabilidade, se ele aconteceu e se há possibilidade de se colocar um impeachment em discussão, em votação. Agora, isso precisa de um crivo técnico, um motivo técnico. Qual seria o crime de responsabilidade em cima do discurso do presidente? Mas ele precisa acontecer, ele precisa se materializar. Exato, é por isso que eles vão discutir, porque é isso que eu tô falando. Ele só falou, mas ele não descumpriu. Ô Nando, você estariam enxergando o crime de responsabilidade na incitação à desobediência. Só ele foi incitação? Exato, ele foi a público mandar o povo não obedecer mais à justiça. Entendi. Você imagina se nós, cidadãos comuns, não obedecermos a uma decisão judicial, Nando? O que acontece com a gente? Vira o caos, né? O que acontece aí nos gestos comuns do dia a dia? Agora, politicamente e propositalmente, o que o presidente faz? Ele se isola. Eu até disse aqui, semana passada, olha, a manifestação a favor do presidente, ela está muito mais organizada. Ela está sendo agendada há mais de 2 meses. Politicamente, quem vai às ruas para se manifestar contra, vai sair menor. Vai sair menor, porque tudo o que ele quer é o contraponto. É o contraponto. Então, o que aconteceu? Pode devolver aqui, Tiagão. O que aconteceu? Quem foi ontem às ruas se manifestar contra o presidente Bolsonaro, no mesmo dia em que ele colocou essa multidão nas ruas, perdeu de 7-1. Não é uma estratégia inteligente, porque você dá o contraponto, você dá força ao adversário. Você dá força ao adversário. No sentido político, o que o presidente quer? Fazer o contraponto. Eu tô com 24% na pesquisa, olha os gatos pingados aí, reclamando de mim, e olha quanta gente me apoiando. É tudo o que ele quer. Foi tudo o que o presidente e os seus apoiadores quiseram. Então, politicamente, é uma estratégia burra. Você colocar um contraponto em cima de um movimento que estava altamente organizado. Hoje o UOL traz que o ato a favor do presidente Bolsonaro na Avenida Paulista reuniu 125 mil pessoas, segundo o cálculo da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. No visual, parece muito mais. Tinha mais. Aí nós temos a Secretaria de Segurança Pública de quem? Dória. O número, segundo o UOL, está bem abaixo do estimado pelos próprios organizadores da manifestação, que em reunião com a Polícia Militar de São Paulo, no último dia 31 de agosto, afirmaram esperar
entre 2 e 3 milhões de participantes no protesto, bem acima da capacidade máxima já calculada pelo Datafolha para a Avenida Paulista, que é de 950 mil pessoas, em uma área de 135,5 mil metros quadrados da avenida. Pode colocar na janelinha as imagens, meu caro Thiago Cavani, para a gente tentar, né, para ilustrar isso aqui que a gente está comentando, Nando. Então vamos lá, eu acho que tinha muito mais do que 125 mil pessoas na Avenida Paulista. No visual, né, a gente vê público ali, né, para 500 mil pessoas, pelo menos. Por aí. Agora, o que isso significa em nível Brasil? Enquanto o Thiago vai mostrar as imagens das manifestações aí na janelinha. Nando, vamos imaginar que nós tivéssemos 2 milhões de pessoas, como estavam estimando, lá na Avenida Paulista. 2 milhões. É um movimento forte. É avassalador. É fortíssimo. Só que em nível Brasil, isso é 1% da população. 1% da população. E 0,5% né? Dos eleitores. Não dá 1% da população. Porque a maioria das pessoas, e a gente fez até essa enquete aqui, o que você vai fazer no feriado? Você vai ficar em casa, você vai trabalhar, você vai se manifestar, enfim, até porque, gente, hoje, 8 de setembro, nada mudou, nada muda. A gasolina continua o mesmo preço, a carne aumentou 32%, o gás continua caro, a energia elétrica cara, crise hídrica, nada mudou. A maior parte dos brasileiros ficou em casa, ou aproveitou para viajar, ou para visitar um familiar, ou receber um familiar, enfim. Agora, dentro daquilo que o presidente busca, que é se fortalecer em sua bolha, ele consegue. Então ele reúne os seus apoiadores para dar uma demonstração de força política, até porque os institutos de pesquisa têm colocado ele lá atrás, né, com 23%, 24%. Então, em nível país, isso não significa absolutamente nada. O Rock in Rio, por exemplo, Nando, atrai isso tudo de gente. Num show. Em um único show, ou mais. Muito mais. Né? Então, em nível país, isso não tem a abrangência que aparentemente demonstra ter. Nossa, viram o presidente agora? Isso motiva. Claro que motiva. Por um outro lado, motiva. E digo aqui, a estratégia de fazer o contraponto em cima de um movimento altamente organizado é uma estratégia burra, porque você dá o contraponto. Né? Então você perde de 7-1. Quem foi contra ontem, né, perdeu de 7-1, no sentido visual. Agora, em nível país, 1, 2, 3 milhões de pessoas em um só lugar não significam nada. Inclusive, para ratificar isso aí que você está falando, aquele outro vídeo que já tinha ficado inservível, mas agora ele ganha uma importância, porque o presidente... É o de Brasília, viu, Tiagão? Por favor. Ele fala exatamente isso que você está dizendo. Eu vou amanhã estar com o Conselho da República e com essa fotografia de vocês aqui, ó, vou perguntar para eles para onde a gente quer ir. Quer ver? Ó? Bota ele aí, por favor. Amanhã estarei com o Conselho da República, juntamente com o ministro. Para nós, juntamente com o presidente da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. Com essa fotografia de vocês, mostrar para onde nós todos devemos ir. Você acabou de falar. Então ele vai usar essa fotografia que ele falou, são imagens da quantidade de pessoas, etc., como se essa quantidade de pessoas representasse o Brasil inteiro, que não é verdade. Não é a maioria dos brasileiros. Todos que estavam lá eram apoiadores do Bolsonaro. Quem não é apoiador do Bolsonaro, ou quem não está nem aí, ou quem até vota no Bolsonaro, mas não é tão aficionado assim, foi pra praia, foi pro sítio, foi fazer churrasco, foi passear com a família. Até porque ninguém vai pagar nossas contas hoje. Ninguém vai pagar nossas contas hoje. Nada muda. Aliás, nada muda. Tem um... Não sei se você vai mostrar, mas tem um povo recebendo uma grana para ir para protesto, esse vídeo circulou, né, nas redes sociais ontem. As pessoas que financiaram, né, essa manifestação.
contratando ônibus e dando até R$100 100 por pessoa. de vale alimentação por pessoa, ou seja, preço de uma cesta básica. O que é importante, né? Não sei se a gente tem esse vídeo aí, o Cavani tem. O cara deu R$100 para cada pessoa participante da manifestação, não é isso? O nome dele é citado no vídeo, uma camiseta, um kit, né? E o kit ônibus, manifestante. Né? Passagem do ônibus. R$100 é o preço de uma cesta básica que poderia garantir alimentação para uma família inteira durante um mês. Quer ver? Vamos ver esse vídeo aí. Shimura também vem. Shimura vem aí. Grupo Jato vem aí. Nishimura vem aí. Nishimura vem aí. Nishimura vem aí. Olha isso, cara. Eu achei que era brincadeira, meu. Uma camiseta para cada um, mais o ônibus, mais R$100 para alimentação. Esse é o nosso Grupo Jato de Pompeia. Amém. Aê, Grupo Jato! Deus abençoe! É nóis, mano! Vamos que vamos, Pompeia! Vamos, Marília! Vamos, Garça! Tá aí, portanto, o pessoal levou cenzão como vale alimentação, não é isso? Pra poder participar da manifestação. O cara tava com a grana sobrando lá, né, o Leandro, né? O pão com mortadela, tão criticado, né? Aí tá mais gourmetizado. Bom, sobre as repercussões em cima do que disse o presidente Jair Bolsonaro. Em discurso para manifestantes ontem em Brasília e em São Paulo, como a gente mostrou, e o Thiago mantém as imagens das manifestações, o presidente Bolsonaro fez ameaças ao Supremo Tribunal Federal, alguns entenderam como ameaças golpistas, e a integrantes da corte, em especial ao ministro Alexandre de Moraes. Moraes incluiu Bolsonaro no inquérito das fake news, que apura a divulgação de informações falsas. A decisão do ministro atendeu a um pedido aprovado por unanimidade pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Na segunda-feira, em outro inquérito, Moraes determinou prisões e buscas e apreensões contra envolvidos em ato antidemocráticos. Bolsonaro afirmou que não vai mais cumprir as decisões de Moraes e defendeu o enquadramento do ministro. Ou esse ministro se enquadra ou ele pede para sair. Não se pode admitir que uma pessoa apenas, um homem apenas, turve a nossa liberdade. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir, tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. Sai Alexandre de Moraes, afirmou o presidente em São Paulo. Como a gente mostrou aqui. E nós tivemos muitas reações. O Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, cujo presidente é de Ribeirão Preto, deputado federal Baleia Rossi, emitiu a seguinte nota: o MDB respeita divergências programáticas, mas se aferra à Constituição que determina a independência harmônica entre os poderes. Contra isso, o próprio texto constitucional tem seus remédios em defesa da democracia, que é sinônimo da vontade do povo. O Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, emitiu a seguinte nota: o presidente do PSDB, Bruno Araújo, convoca a reunião extraordinária da Executiva para esta quarta-feira, para, diante das gravíssimas declarações do presidente da República no dia de hoje, discutir a posição do partido sobre a abertura de impeachment e eventuais medidas legais. Camilo Santana, governador do Ceará, escreveu: essas ameaças de tom golpista tentam demonstrar força, mas ao contrário, só revelam a fraqueza e o desequilíbrio de quem as faz. Mostram desprezo às leis e à Constituição. Tentam provocar o caos para tirar o foco dos reais problemas do país e da total incapacidade de resolvê-los. João Dória, governador de São Paulo, escreveu: minha posição é pelo impeachment do presidente Bolsonaro. Depois do que ouvi hoje, ele claramente afronta a Constituição. O governador do Rio Grande do Sul escreveu: foi um erro colocar Bolsonaro no poder. Está cada vez mais claro que é um erro mantê-lo lá. Quem escreveu foi Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Flávio Dino, governador do Maranhão, escreveu: a última vez que um presidente da República resolveu enquadrar e colocar nos eixos ministros do Supremo foi em 16 de janeiro de 69, sob a ditadura do AI-5, com a cassação de Hermes Lima, Vitor Nunes Leal e Evandro Lins e Silva.
Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, escreve: ao tempo em que se celebra o Dia da Independência, expressão forte da liberdade nacional, não deixemos de compreender a nossa mais evidente dependência de algo que deve unir o Brasil: absoluta defesa do Estado democrático de direito. Eu não vi posicionamento aqui do presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira. Também não vi. O Baleia Rossi, deputado federal e presidente nacional do MDB, escreveu o seguinte: são inaceitáveis os ataques a qualquer um dos poderes constituídos. Sempre defendo a harmonia e o diálogo. Contudo, não podemos fechar os olhos para quem afronta a Constituição. E ela própria tem os remédios contra tais ataques. Vejam que o tom é de reação, né? Nós temos inúmeros posicionamentos via redes sociais das autoridades brasileiras em cima do que disse o presidente da República ontem na Avenida Paulista, principalmente. Agora, Nando, vem a reação. E muito dessa reação trabalha com o tema impeachment. Se enxergarem isso, e aí é o seguinte, o impeachment, ele pode acontecer por uma infração jurídica, administrativa ou um crime de responsabilidade, que é o que os juristas estão analisando. Mas também tem que ter força nas ruas, senão não vai. Por que que a Dilma caiu? Porque o governo dela estava fraco, sem apoio popular. Era, entre aspas, bater em bêbado, tirar a Dilma. Governo fraco, encontraram lá um motivo técnico que seria a pedalada fiscal. Essas autoridades enxergarão isso e vão caminhar nesse sentido para tentar tirar Bolsonaro. Algumas dessas autoridades já reagiram imediatamente nesse sentido, como o governador de São Paulo, João Dória. O posicionamento do Dória foi forte. Eu me posiciono pelo impeachment, escreveu João Dória. Outras autoridades brasileiras, inclusive o próprio presidente nacional do MDB, o deputado federal por Ribeirão Preto, Baleia Rossi, que tem, Nando, sempre um tom mais conciliador do diálogo, ele também subiu o tom com esse posicionamento. Quando ele escreve o seguinte: a própria Constituição tem seus remédios para esse tipo de conduta, para esse tipo de atitude. Quais são os remédios? Ou um desses remédios? A possibilidade de impeachment. Então hoje os partidos se reúnem, o presidente nacional do PSDB já chamou todo mundo para essa reunião e discutir essa possibilidade. O presidente nacional do PDT, o ex-ministro do Trabalho, Carlos Lupe, também está reunindo partidos para discutir essa possibilidade de impeachment. Então o presidente, ele comprou muita briga ontem no meio político. Ele terá popularidade suficiente para se sustentar? Essa é a questão. Essas pessoas que estiveram ontem nas ruas se manifestando pelo presidente Jair Bolsonaro terão condição de sustentar o presidente no radicalismo e na democracia? Porque o presidente, ele parte por radicalismo, ele coloca um tom de desobediência. A gente vai aguardar os próximos episódios, porque o 7 de setembro, Nando, não terminou ontem. Não, só começou. Não terminou. Só começou.